Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Retomando os vídeos semanais. Pois é, a vida às vezes vem, nos atropela e a gente corre. Ai, e depois as coisas se acalmam. Eu acho que é assim para todo mundo. E o assunto hoje aqui no nosso canal é o quê? Nós vamos falar sobre os gatinhos. Sabe quando o gatinho começa a apresentar salivação excessiva, gengivite, a gente levanta assim, tá tudo inflamado, um odor forte e dificuldade em se alimentar? Então, eles podem estar apresentando uma doença séria inflamatória chamada complexo gengivite estomatite felina. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no meu canal. Eu sou a doutora Leila Leal, médica veterinária integrativa, e me acompanha aqui. Tem umas coisas interessantes para falar sobre esse processo de adoecimento dos nossos gatinhos. Começando do começo. E como eu sou professora, eu vou começar lá desse processo, dessa doença. Que história é essa? Bem, alguns gatinhos, eles apresentam uma reação exagerada a esse cálculo dentário, esse tártaro que vai se formando. Então o organismo entende que isso é meio quase que um corpo estranho e começa uma reação inflamatória exagerada. E aí vem esse processo de inflamação, de dor, né? Aqueles sinais clínicos da inflamação e clássicos, né? Roubo, dor, rubor, calor e tumor. E aí os gatinhos, a boca deles vai ficando muito ferida, inflamada, machucada. E a mucosa oral, ela também é muito contaminada. E aí podem vir contaminações bacterianas secundárias. Mas que história é essa? Bem, existem alguns fatores predisponentes. Então, os gatinhos que estão com tártaro e têm esse cálculo dentário, eles podem, se eles já tiverem acometido com outras comorbidades, por exemplo, FIV, FeLV, herpes vírus, aí essa doença chega realmente bem intensa. Certo? Então, imaginemos que como se, vamos fazer uma imagem aqui, existe esse processo de tártaro e o organismo vai reagir e falar assim, isso aqui não é meu, vamos combater. Por isso é uma doença tão complicada de ser resolvida, porque acaba sendo uma inflamação crônica, certo? Dolorida, o animal ele vai ficar sem se alimentar. Tá? Existe uma dor constante nessa boca. Então, vamos fazer essa imagem. É um processo muito ruim mesmo. Então, alguns gatinhos se escondem, não querem comer absolutamente nada. E o que a gente pode fazer, que é o mais importante da história? Bem, falando em termos de medicina veterinária integrativa, que é a área que eu atuo há mais de 35 anos, existem algumas possibilidades. A primeira delas seria a homeopatia. O que a homeopatia tem a ver com isso? Bem, a homeopatia ela é utilizada para quê? Para dar um equilíbrio a esse organismo animal. Então, se o organismo animal ele está mais equilibrado, fica mais fácil de combater esse processo inflamatório. Por quê? Porque o próprio organismo consegue se entrar numa homeostasia, como a gente chama, e o próprio organismo ele pode começar a perceber que o processo inflamatório ele não precisa ser tão exacerbado. Essa é a primeira proposta. Para isso, nós temos que fazer um repertório homeopático. Eu preciso entender muito sobre o seu gatinho, caso ele esteja com esse processo, para, a partir daí, fazer um medicamento único para ajudar nesse processo de equilíbrio. Então, a primeira estratégia ou sugestão seria o uso da homeopatia. Segunda estratégia, fitoterapia. Nós, na fitoterapia, temos medicamentos que têm atividade anti-inflamatória comprovada, certo? Semelhante aos dos corticoides, né, os anti-inflamatórios que se usa por aí, que são unha de gato, garra do diabo, nós podemos usar também a curcuma, temos também uma pasta que a gente pode fazer de calêndula para ação local, tá? A calêndula é uma planta que eu estudo há mais de 14 anos, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado com ela. Então, nós temos algumas apresentações, então podemos fazer anti-inflamatório com plantas medicinais e também uma pasta oral para passar
tá? Na boquinha do gatinho. Embora não seja muito fácil, mas a gente tem algumas estratégias, certo? Então, nós podemos usar homeopatia, fitoterapia e uma coisa muito, muito, muito importante, sabe qual é? É ambiência, como a gente chama. Então, a condição de bem-estar desse gatinho tem que ser muito boa. Imaginemos, ele tem um processo, uma inflamação crônica na boca, que o organismo dele está tentando organizar, está tentando colocar as coisas no lugar. E ele não pode sofrer mais estresse de forma nenhuma. E muitas vezes, quando a gente junta muitos gatinhos no mesmo ambiente, dá uns conflitos aí. Mesmo que a gente perceba, não, está todo mundo vivendo bem, olha de perto essa história. Né? O que a gente pode fazer neste caso? Isso é muito legal. Nós podemos fazer um enriquecimento ambiental de várias formas. Mais arranhadores, mais potinhos de água, de ração, mais higiênicas, brinquedos. Podemos tentar entender essas disputas territoriais, sabe? E ver como a gente pode atuar sobre isso. Porque, lembrando, é um processo crônico, inflamatório. O gatinho está tentando dar conta dessa história. Se ele estressa, tudo piora mais, né? Porque o estresse leva à liberação dos hormônios do estresse, realmente corticóide, adrenalina, que diminui a imunidade, que é o que a gente não quer em momento algum. Então, vamos lá, homeopatia, fitoterapia, enriquecimento ambiental, alimentação. Vamos pensar, se existe uma inflamação na boca, se está difícil comer, vamos pensar numa dieta com ração úmida. É uma dieta com ração úmida. Né? Olha, é uma ideia interessante. Por quê? Porque você já está ajudando nesse processo, certo? Uma dieta com ração úmida. Então, são algumas sugestões que ficam que a medicina veterinária integrativa traz, porque existe esse olhar mais ampliado. Eu me preocupo com o gatinho como um todo, né? Que história que é essa? Não só com a boquinha dele que está inflamada nesse processo de adoecimento. E essas ferramentas juntas ajudam neste processo de recuperação. É fácil? De forma nenhuma. Pensa uma inflamação na boca crônica. Vamos pensar se fosse conosco, né? Que, vamos dizer, eu tivesse uma inflamação crônica. Claro que não é nada fácil, não, mas boca contaminada, nós fazemos aplicação ou limpeza, né, da boquinha do gatinho, tanto que é difícil, ninguém está falando que é fácil, mas existem algumas outras possibilidades que são um pouco diferentes do que é feito de forma convencional e que valem a pena ser testadas sim. Tá? E os resultados são muito bons, são muito interessantes, certo? Então, fica a dica, né, de como a medicina veterinária integrativa pode atuar numa doença tão séria e tão grave para ajudar os nossos gatinhos, certo? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui no canal. Desculpe a ausência, mas é isso, a vida como ela é, certo? Peço que vocês, né, eu não podia deixar de ser, ativem o sininho, se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo para outras pessoas que tenham gatinhos, né? Porque tem muita gente, tem muitos gateiros que passam por esse processo, né? Tem gatinhos na casa que são acometidos por isso. Esse vídeo foi inspirado numa seguidora que me pediu para falar sobre o assunto. E eu achei muito legal, né? Que bacana surgir aí as dúvidas, as demandas, e aí a gente fala no canal, né? A gente vai falando no canal porque esse é um espaço aqui de discussão, né? É o nosso espaço, é o nosso canal. Então, gratidão a todos e a todas. Fiquemos todos com Deus, viu? Namastê.